A gente acabou tendo que aprender a fazer segurança e ordem pública na prática. Dessa época vem a frase: a teoria é uma coisa, na prática é outra. Na prática, porque eu chegava na unidade, é que você ia aprender com os tenentes e com os praças. E com os praças, se você tivesse tenente com a cabeça voltada para poder ter saco de te ensinar e praças que tivesse, né, bem voltado, você aprendia. E eu passei por isso. Eu e a minha geração passou, né? Eu dei duas sortes nesse sentido. Eu fui dizer, minha primeira unidade foi o 18º Batalhão, Jacarepaguá. Eu tinha, porque por causa da fusão, quando eu saí aspirante, em dezembro de 78, você tinha 3 turmas de aspirantes. Os meus veteranos, que se formaram em 76, ainda eram aspirantes. Os meus contemporâneos, formaram em 77, eram aspirantes. Né? Eles foram saindo promovidos a partir de 25 de dezembro. Então a gente encontra assim, o pessoal muito colado com a gente. Então, aqueles caras com quem eu jogava bola, fazíamos parte do time da escola, eu fui da equipe da escola de futebol, então a gente encontra essa turma do batalhão e esses caras vêm e te puxam. Eu peguei pessoas também, oficiais, tenentes, que me falaram assim: não, vem cá, traz para essa doutrina, vem, que tinha saco de explicar ao tenente, ao aspirante o que fazer. E eu, já lhe falei que eu era meio ousado, cheguei no 18º, vai trabalhar. Qual o serviço que eu mais me adaptei? O saudoso Patamo. Não trabalhava no Patamo, aquela C14, aquela veraneia, quando entrava na curva, derrapava, etc., aquela bonazinha puxada para o lado. Claro, era esse o serviço que eu queria. A gente achava, né? E onde estava o meu embate? Cidade de Deus. E o que tinha na Cidade de Deus? Nos apartamentos, Zé Pequeno. Do outro lado, Mané Galinha. Né? E aquela confusão toda. Esse era o ponto fundamental. Eles são reais, eles existiram. Mané Galinha e Zé Pequeno existiram. Existiram, né? Não, tem um filme que tem tudo romantizado sobre a Cidade de Deus, etc e tal, mas ele mostra que eles existiram, né? E o grande inimigo deles não era a polícia, né? Ali você tinha, eles tinham lá um negócio de drogas, etc e tal, mas não era o grande negócio. O grande negócio da década de 70 é roubo. O grande negócio da década de 70, os caras roubavam e fugiam para a favela. Então a gente, quando entrava numa incursão na favela, a gente ia buscar um 57, não ia buscar o pessoal, né? Acabava batendo na boca de fumo, etc. As bocas de fumo começam a crescer muito a partir da década de 70, efetivamente. Então tinha embate. Era o mesmo momento, não, mas tanto é que no meado de 70 é que é criado o Serviço Patamo, que era um roteiro que vinha do batalhão de choque. O batalhão de choque, em 70, já tinha o nome de batalhão de choque. Ele já não era mais um batalhão de motorizado, porque a polícia passou a ter serviço de patrulhamento motorizado a partir de 70. Né? Era a polícia, era a PV, a Polícia de Vigilância, que fazia RP. Isso vai para a PM a partir de 70 a 72. É criada a Companhia Independente de Rádio Patrulha, a Companhia de Rádio Patrulhas, um batalhão motorizado para fazer patrulhamento. Então, do choque e do batalhão motorizado, que era o batalhão motorizado da Companhia Independente de Rádio Patrulha, que é onde foi o 13º aí na Praça Tiradentes, que depois essa CIRP vai lá para Vila Kennedy, né, que já foi uma série de outras coisas, é que a polícia vai espalhando o patrulhamento motorizado. Ou seja, a polícia aprendeu na prática. Aprendeu. Eu fiquei imaginando os primeiros integrantes do patrulhamento motorizado. Com quem eles aprenderam? Se a polícia não fazia. Então, isso foi aprendendo justamente como na prática. Aprendendo, errando, se reinventando. E se reinventando. Eu tenho um episódio, eu cheguei a falar pro Rafa, é o seguinte, né? A gente entra atrás dos caras, correram e entra numa incursão nos apartamentos, área do Zé Pequeno. E não, e tal, porra, viu? Era magrinho, né? Não tinha esse corpinho privilegiado, né? Mas era tal, então, porra, tinha uma velocidade tremenda, era capoeirista, etc e tal. E ali, o cara corre, eu entro atrás dele. Quando eu entro atrás dele, correndo, eu sou escrito aquele grito assim: tenente! Volta, porra! Falei, porra, deve ser o coronel que tá me chamando. Era o cabo. Uma das praças mais famosas do 18º, que eu tinha a honra de trabalhar comigo. À época, Cabo Jackson. Chegou a Sargento Jackson, Subtenente Jackson. Quem conhece a história do 18º, conheceu o Jackson. E ele fala: porra, tenente, a gente não pode se separar. A gente não pode separar, que eles largam o dedo. E largaram o dedo. E aí começou. Quer dizer, se ele não grita e eu não volto, eu não estaria aqui no Fala Guerreiro hoje. Seria nome de turma. Turma aspirante o Biratã. Teria sido o nome de turma. Coronel, foi interessante o senhor trazer, porque isso, embora seja um tema
do final da década de 70, início da década de 80, é um tema que é atual por conta do filme. Como eram esses personagens de verdade, não os do filme? Como eram esses personagens? Como é que eles se enfrentavam e como é que a polícia combatia eles? Uma coisa que era interessante, o grande inimigo da bandidagem não era a polícia. Não era a polícia. Quer dizer, até a década de 70, vamos chamar que sim, mas a partir da década de 70, no final da década de 70, que você começa as facções, você começa da falange para o Comando Vermelho e depois o racha das facções e você começa a ter uma disputa territorial, você vê que a gente entrava, eles se preparavam, os primeiros armamentos que os bandidos tinham nas bocas de fumos eram justamente para quê? Para poder ter dinheiro para adquirir droga, para revender droga. Então, onde eles pegavam? Nos roubos. Se você pega nos filmes, você tem roubos praticados pelo pessoal, pelo Mané Galinha, pelo pessoal do Zé Pequeno, entendeu? Por quê? Porque o que dava dinheiro era o roubo. A droga era no varejo, como é também até hoje, é no varejo. Só que hoje você tem, né? Eu costumo dizer que a droga que entra no Rio de Janeiro não cabe no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é transbordo. O Rio de Janeiro é um grande site do tráfico internacional. Um grande site do tráfico internacional. Mas naquela época não era assim. Não era assim. Então, você tinha nas favelas o que a gente chamava o que era chamado de boca de fumo. Por que boca de fumo? Porque só vendia maconha. E só vendia maconha uma meia dúzia, era playboyzada, era garotada. Até comércio interno, pessoal sem grana. Era aquele negócio, dava dinheiro? Dava, mas você não viu nenhum. O cara da boca de fumo não era chamado de traficante. Não sei se. Quando você chamava uns dinossauros tipo eu, assim, de idade, como era chamado o cara da boca de fumo? Não era traficante, porque ele não era traficante. Ele era um comerciante da droga. Ele não fazia parte do tráfico internacional. Aquilo chegava para ele adquiria em algum fornecedor, esse sim era o traficante, ele levava para o morro e vendia no varejo. E fazia um estica, fazia aquilo e tal. Então, quando a polícia vinha, ele corria. Intocava a droga e corria, né? Era muito comum a gente escutar o cara dar tiro de 38, de 32 e tal, quando a polícia chegava, mas ele estava dando tiro de corte. Pá, 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 pá. Quando você encurralava o cara perdeu, largava a arma, perdeu. Não tinha, raro, não encarava a polícia. Eles se armam e começam a se armar muito mais fortemente quando eles têm que defender três coisas. Uma, o território. O território para poder ter estoque. Para defender de quem? Não era da polícia. Defender dos seus inimigos naturais, a outra facção, a outro grupo. Outro, defender a carga. De carga. Porque a carga tinha que chegar. A carga tinha que chegar. Então, para a carga chegar, tinha muito assalto no meio do caminho. Assalto a drogas. Tanto é que o seguinte, a década de 70 era marcada pelo quê? Soltava fogos na boca de fumo. Em que momento? Quando chegava a droga, para anunciar que chegou a droga, ou quando chegava a polícia, para anunciar que chegou a polícia. Daqui a pouco, começaram a só soltar fogos quando chegava a polícia. Não soltava mais fogos quando chegava a droga. Por quê? Não vai denunciar que a gente está com uma carga preciosa para o inimigo, que ele vai atacar. Daqui a pouco entra um radinho, mas essa é a modernidade. Porém, para a carga poder chegar nesses espaços, eles tiveram que fazer o quê? Um tratamento de segurança. Carros e pessoas, capital humano e veículos para transportar. Você tem um grande aumento, a partir da década de 80, de roubo e furto de veículos. Você tem um mercado de capital humano bem empregado, muito empregado nisso, né, para participar tanto do roubo, furto de carro, do transporte, e começam as técnicas, as táticas de segurança. Né? Pouca gente, muitos policiais não conseguiam ver o seguinte, o que era chamada a teoria dos círculos concêntricos, né? Que vai do olheiro, a contenção, né? Uma contenção de aviso, uma contenção mais bem armada e uma contenção mais pesada, até o ponto fundamental, onde estava o dono da boca, onde estava o principal material. Então, lá na ponta está o olheiro. Quantas vezes a polícia militar, a polícia civil, prendia o olheiro, o fogueteiro, que a gente chamava de fogueteiro, ou o radinho, etc e tal, e prendia e chegava o cara solto, porque os caras prendem com o radinho e tal, né? E tal, ou dava um corretivo ali. Certo ou errado, mas era o que fazia. Mas para chegar no cara da contenção, os caras já tinham vazado. Só que é o seguinte, as contenções começaram a ficar mais rigorosas. Por quê? Porque a polícia ia ali aprendendo, mas os outros veio e matavam. E com armamentos mais poderosos, eles começaram a enfrentar também a polícia.
É por isso que a arma do bandido, ela melhora muito mais do que a arma da polícia, melhorou muito mais do que a arma da polícia num determinado momento. A polícia demorou a se preparar para esse tipo de enfrentamento, porque não tinha esse enfrentamento, não tinha. O tenente da minha época não tinha esse enfrentamento. Tinha enfrentamento, entrava, tinha às vezes uma troca de tiro, tinha e tal, mas quando era troca de tiro, normalmente era com um 5-7. Era o cara que era um 5-7 que a gente ia buscar, ou o cara que era de grupo de extermínio, um cara que tinha alguma coisa desse tipo, mas não era necessariamente por causa da droga, mas a droga virou um mercado muito forte, né? Muito forte, e eles começaram a cada vez mais estar bem armados, e virou um aspecto, saiu do campo bucólico, né? Da boca de fumo, da interação da boca de fumo com a comunidade, né? A interação, né? Para virar o quê? A necessidade de táticas de domínio territorial e da população. São táticas que quem estudou guerrilha, quem estudou guerra revolucionária, são as mesmas. São as mesmas que eram utilizadas em grupos no mundo, não é só aqui no Brasil mesmo, né? Da imposição da força, do domínio pela força, pelo medo, né? Você vê hoje, você não vê a população cantar uma música enaltecendo o dono da boca de fumo, como você via antigamente. Vocês conhecem uma música chamada Charles Anos 45. O Jorge Ben fala, oba, 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 Charles. Né? Essa música o cara está enaltecendo. Ele vai, Charles Anos 45 é o dono da boca. Charles Anos 45, protetor dos fracos, dos oprimidos, Robin Hood do morro, rei da malandragem, homem de coragem, muito, né? Porque um dia marcou bobeira e foi tirar férias sem querer, onde? Numa colônia penal. Foi preso. E os malandros otários deitaram na sopa. E uma tremenda bagunça o moço virou. O Charles foi preso, o morro virou uma bagunça. E o morro que era no céu, sem o Charles, no inferno transformou. Aí vem uma coisa que todo mundo cantava e não sabia que estava cantando. Fala assim, mas Deus é justo e verdadeiro. Antes de acabar as férias, nosso Charles vai voltar. Ou seja, ele vai fugir, cara. O cara ficava rezando pro cara fugir. A música faz isso. O pessoal da minha geração cantava isso daí, né? E a alegria geral, o morro vai cantar. Antecipando o carnaval, vai ter batucada, uma missa em ação de graça, vai ter feijoada, uísque com cerveja e outras longas mais. Muita queima de fogos e saravada de balas pro ar, quando o Charles voltar. E o morro inteiro feliz vai falar, vai cantar. Disseram que ele não vinha, olha ele aí. Então, eles, cara, eram ovacionados. Porque a relação deles com a comunidade era uma. A relação hoje desses caras não é a mesma. Não é uma relação protecional. Né? A gente jogava bola, né? Mas a coisa virou um comércio profissional. Eu jogava pelado na rua. Eu vou falar uma coisa, você pode me chamar de mentiroso, mas eu era bom de bola. Não olha essa cara, não. Eu era bom de bola e aprova esse troço. Então, eu jogava bola na rua, A gente olhava assim, na escadaria do morro, tava os caras lá. Que a gente sabia que era da boca de fumo. A gente, garoto, sabia que era da boca de fumo. Estamos ali olhando. Acabava a pelada, né? Aí a gente sentava na porta da padaria, aí o português falou assim, o time que ganhou, a garotada que jogou aí, o Guaraná tá pago pra todo mundo, o time que ganhou e perdeu. Tá pago, quem pagou? Aí ele fazia assim, ele também não verbalizava o que perdeu. Ou seja, eles faziam aposta entre eles, qual time que vai ganhar, e quem perdesse pagava o Guaraná da garotada. Agora, se a gente chegasse lá perto deles, da boca de fumo, não tenha dúvida, vinha um cara lá em casa, nunca aconteceu comigo, e alguém na casa de levar um recado, dona fulana, tem que cuidar do seu filho, ele tá indo pra onde não deve ir, não quero ele perto da gente não. Porra, como é que minha mãe não vai gostar de um cara desse? Como é que a mãe do outro não vai gostar de um cara desse? Conquistando a população. É uma outra. Mas com esse tipo de comportamento, como é que eles conseguiam soldados? Soldados? Não tinha soldado. Não era uma questão de soldado. Não era uma questão de soldado. A expressão não era essa. A expressão não era bem essa naquela época. Você pega o seguinte, para onde... Aí vem uma outra coisa, né? O que fazia a garotada entrar por crime? Parte ainda existe hoje. Primeiro, é aquela sensação de poder. Porque se você faz parte de quem domina o espaço, você tem aquela sensação de poder. Você tem uma sensação de mandar, né? E tem toda uma atração voltada para essa coisa. Existem pessoas, mulheres, homens, que adoram ver uma pessoa armada, que adoram ver uma pessoa de poder, né? Simples. Onde a gente vê muito isso? Os policiais veem muito isso. A farda, a arma, a postura do policial atrai, a gente sabe disso. Atrai muito. E os policiais usam isso
nas suas conquistas afetivas. Os policiais masculinos e depois os policiais femininos também. E os caras que estão lá com arma também usam isso daí. Tem essa característica. Esse é um ponto. A outra é o seguinte: eles ficavam ricos, ganhavam muito dinheiro? Não, mas ganhavam mais do que a família. Vou te dizer uma frase que me falaram quando eu era adolescente, ainda bem que eu não acreditei nessa frase, né? Eu gostava de estudar, Tia Nilma me ensinou a gostar de estudar, minhas irmãs me mostravam que era importante estudar, meu pai me dava todo o apoio. Mas tem uma coisa que era interessante: para você estudar, você perde alguns eventos, né? Então, eu dormia pouco, sempre fui notívago. Se eu tivesse que ir ao baile, voltava e ficava em casa com o meu amigo, a gente ia junto, ele ficava vendo a televisão, só tinha a Globo que funcionava até tarde, e ele ficava ali assistindo, a gente ficava dando uma olhada. Tudo bem, gostava de dar aquela estudada. E aí? Um colega uma vez falou assim para mim: cara, por que você estuda tanto? Se no final a gente vai ser caixa de supermercado. Olha só, eu falei para mim, eu não posso acreditar que o meu sonho é ser caixa de supermercado, cara. Eu não posso ser isso. Eu posso até ser, mas esse não pode ser o meu sonho, né? Não posso. Eu tenho que acreditar. É muito injusto você jogar para uma pessoa que o sonho dela seja caixa de supermercado. Caixa de supermercado, e não estou aqui desonrando, é uma opção para quem não tem outra opção. Se você, né, é uma alternativa. Mas não pode uma criança sonhar em ser caixa de supermercado. A pessoa pode ser porque é um trabalho digno como qualquer outro. Mas esse era o sonho de alguns dos meus colegas. Alguns dos meus colegas que ficaram no caminho porque não ousaram sonhar para um voo mais alto. Então, né, aí você vê, naquele ambiente, muitos falam assim: não, eu quero entrar para o movimento. Era como era chamado o movimento. Eu quero entrar para o movimento, porque eu rapidamente vou ter uma ascensão social no meu universo. Então a gente viu muito disso daí acontecer. E eu perdi muitos amigos nessa história. Muitos amigos que fizeram história comigo ali, mas que partiram para outro caminho e se perderam ao longo da vida nesse caminho. Outros foram ser caixa de supermercados. Estão vivos até hoje. Outros também tiveram outras questões, avançaram na questão socioeconômica, porque ousaram sonhar um sonho mais alto. Isso é importante.